promessas de fidelidade de Deus, nós encontramos promessas de proteção de Deus. Está na Bíblia, na palavra do Senhor. Mas, com certeza, meus amados irmãos, mesmo em posse do cumprimento dessas promessas em nossa vida, é sempre um desafio para nós cumprirmos as ordens expressas do Senhor a nós em sua palavra. Nós encontramos várias ordens do Senhor, aonde contém promessas para nós ao cumprir estas ordens. Mas mesmo em posses dessas promessas, nós temos dificuldade de cumprir essas ordens. E uma das ordens que nós encontramos na palavra de Deus, que nos desafia, é um desafio para nós. Sempre foi um desafio, e eu creio que é um desafio maior nesses últimos dias, que antecede a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta ordem que nos desafia nos dias de hoje, ela contém apenas 3 palavras. E esta ordem que nos desafia foi dita por Jesus. Jesus Cristo disse: não andeis ansiosos. É uma ordem dada pelo nosso Senhor. Quando ele estava falando com seus discípulos, ali no Sermão do Monte, por 3 vezes ele falou sobre isso. Ele disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos. Mais à frente ele vai dizer: não andeis, pois, inquietos. E ele vai concluir o discurso acerca das inquietações, dizendo: não vos inquieteis. Por 3 vezes no seu sermão, ele nos traz esta ordem. Uma certa senhora idosa, ela disse que havia passado por muito sofrimento na sua vida. E ela diz o seguinte: eu passei por muito sofrimento na minha vida, principalmente por causa de preocupação e medo de coisas que nunca aconteceram. Olha que coisa! Ela passou a vida toda dela em preocupação, com medo, e sofreu por causa disso. Mas aquilo que ela tinha medo e preocupação foram coisas que, de fato, nunca aconteceram na sua vida. Ela passou presa a estas coisas. E estas coisas, estas preocupações, estas ansiedades, tirou a sua liberdade. Ela poderia ter usufruído melhor a vida, mas a preocupação e a ansiedade lhe manteve presa. Uma grande escritora holandesa, Corrie ten Boom, esta mulher, ela ajudou a salvar muitos judeus na Segunda Guerra Mundial das mãos dos nazistas. Corrie ten Boom, ela disse o seguinte: provavelmente as preocupações são os nossos carcereiros mais constantes. Que coisa! Provavelmente as preocupações são nossos carcereiros mais constantes. O que ela quis dizer com isso? Qual é a função de um carcereiro? Nós sabemos que um carcereiro, ele tem a responsabilidade de vigiar e de guardar os que estão presos. Ela está dizendo muito claramente de que a ansiedade nos mantém presos dentro de nós mesmos. Ela está dizendo com muita clareza de que a ansiedade tira-nos a liberdade, nos mantém presos dentro de nós mesmos. E por que isso? Talvez porque, meus amados irmãos, nós tenhamos dificuldades de
entregar as nossas cargas, os nossos pesos sobre o Senhor, sobre o nosso Deus, aquele que nos criou, aquele que cuida de nós, aquele que é o Deus Altíssimo, aquele que é sustentador de todas as coisas, aquele que é o Senhor de todo o universo, aquele que criou todas as coisas, aquele que é rico em promessas. Este mesmo Deus, ele se fez carne, ele veio até nós. E este mesmo Deus, que é o Deus Altíssimo, sustentador, rico em promessa, ele conclama, ele nos brada, ele nos invoca, a nós que somos seus servos, a nós que somos seus filhos. Ele diz: não andeis ansiosos. Não é qualquer um que está falando. É o Deus feito carne, que diz para nós: não andeis ansiosos. Por que eu fui para a carta de Pedro para tratar deste assunto? Porque quando Pedro escreveu esta carta, queridos, Pedro escreveu essa carta para cristãos, crentes, irmãos nossos na fé, irmãos nossos que estavam dispersos. Esses homens e mulheres, eles estavam sendo perseguidos pelo governo romano. E eles estavam perdendo seus bens para os governos romanos. Eles estavam perdendo suas casas, suas terras e a sua liberdade. E Pedro vai abordar esse problema da ansiedade não com um cristão que está andando de boa, não. Ele está tratando esse problema de ansiedade com cristãos que estão com uma perseguição em seus pés, que estão chegando na sua casa e aquela casa não é mais dele, o governo tomou dele, os seus bens foram tomados. E agora Pedro, para ajudar estes irmãos, para trazer esperança a estes corações, ele está tratando sobre a ansiedade com eles. Então esse texto é para nós, amém? Porque não só estes irmãos, talvez nós não passamos na proporção de lutas e aflições, mas cada um de nós aqui temos as nossas. Então, a mensagem de hoje é para te ajudar a lidar com a ansiedade, com a preocupação de uma forma que te dê esperança, querido. Para lidar com a preocupação e com a ansiedade de uma forma que venha não atrapalhar ou diminuir a sua vida, mas pelo contrário, que venha transformar a sua vida. Lidar com ela na dependência e no poder do Senhor. Vamos fazer isso hoje à noite? Tem algo que tem te deixado ansioso? Tem algo que tem te deixado preocupado? Como eu já disse hoje, nós saímos hoje às 9h35, voltamos 10h40, 1h e pouco, né? Foi o suficiente para encontrarmos uma senhora que está cuidando de uma outra senhora com Alzheimer. E aquela senhora estava tão ansiosa, porque nesse caso não só o doente precisa de cuidado, mas também o cuidador precisa de cuidado. Fomos mais adiante, batemos na porta, saiu de lá uma mãe chorando, em lágrimas. Fomos em outra porta, sai um rapaz que um tempo atrás tinha pedido oração para mim, bateu na minha casa. Fui na outra rua, terminamos, só fizemos isso aqui. Foi o suficiente para encontrarmos corações ansiosos, corações preocupados. Como tratarmos disso? O que a palavra nos ajuda? 3 verdades, irmãos, simples que esse texto traz para nós, mas são profundas, que saem desse texto, que emergem desse texto para o nosso coração, em meio à nossa ansiedade. A primeira verdade que nós devemos colocar no coração, no trato da ansiedade e também das preocupações, é o fato de que Deus nos chama a nos humilharmos diante dele. O fato de Deus nos chamarmos
para nos humilharmos diante dele. Como eu já disse, Pedro escreve esta carta a crentes espalhados no mundo romano. Crentes que estavam sofrendo perseguições, por quê? Por causa da sua fé em Cristo. Porque eles amavam a Cristo, Lucas. Porque eles pregavam a Cristo. Só pelo fato deles serem cristãos, eles estavam sendo perseguidos. Veja o capítulo 1, verso 6, o que diz a palavra do Senhor, aí mesmo em 1 Pedro. 1 Pedro 1,6 diz: em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora, Pedro está falando, importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações. Não eram poucas as tentações ou provações que eles estavam passando. Capítulo 4, verso 12, Pedro vai falar mais uma vez, capítulo 4, 12 de 1 Pedro, ele vai dizer assim: amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Verso 13, mas alegrai-vos do fato de serdes participantes do quê? Das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Alegreis. Então, eram irmãos aqui que não podiam fazer muita coisa em relação à sua realidade. Eles não podiam fazer muitas coisas para mudar as circunstâncias que eles estavam inseridos. Era um governo que se levantou contra os cristãos, contra aqueles que pregavam a Cristo. Eles não podiam fazer muitas coisas. Quando nós olhamos o mundo ao nosso redor e as pressões diárias que nos consomem todos os dias, nós percebemos que nós somos muito semelhantes aos leitores de Pedro. Qual é a nossa semelhança? É que eu e você também não podemos fazer muitas coisas para mudar as circunstâncias do mundo que estamos vivendo. Você pode fazer alguma coisa? E estas coisas batem na nossa porta, chegam nos nossos ouvidos, estão diante dos nossos olhos, seja na nossa família, seja no nosso vizinho, e todas estas coisas nos deixam preocupados e ansiosos. E o que nós podemos fazer? Nós não podemos fazer muitas coisas para mudarmos a economia do nosso país, para mudar a nossa saúde. Estamos bem, né? Nós temos a Nathalie, se formou em educação física e vai para a academia, e nós podemos correr e fazer e cuidar do nosso corpo, mas cedo ou mais tarde, este corpo vai adoecer. E eu não posso fazer nada, porque faz parte da minha estrutura humana. Eu não posso fazer nada para mudar meus amigos, meus familiares. Eu não posso fazer nada para que as pessoas que convivem comigo, ou aquelas pelas quais eu oro, elas possam mudar. E eu oro por elas e elas não mudam. E aquilo me deixa ansioso, me deixa preocupado, aquilo me ofende, aquilo me mata. Talvez essa é a nossa situação. O que nós podemos fazer? Não podemos fazer muitas coisas. Mas é por essa razão que o apóstolo Pedro vem nos dizer de que ainda hoje é necessário que nós venhamos fazer alguma coisa. E ele diz que nós devemos nos humilhar diante do Senhor. E quando nós falamos em humilhar, muitas vezes tem a conotação de perda, né? Tem a conotação de fraqueza. Meu querido, mas humilhar diante do Senhor significa poder. Amém? Humilhar diante do Senhor significa que você cai aos pés dele, mas ele te levanta em poder e força, com mente e coração fortalecido no Senhor. Ao lidar com o problema da ansiedade, ao lidar com o problema da preocupação, a submissão a Deus, ela deve estar em primeiro lugar. É aquele que pode nos ajudar
é aquele que pode trazer esperança ao nosso coração. Porque quando nós olhamos ao redor, pelo contrário, tira as nossas esperanças. Mas quando nós nos prostramos diante do Senhor, Ele é como aquele carro que está sem gasolina, né? Gasolina fraca, né, irmão Michel? Ou quando você abastece com a gasolina ruim, e você coloca um combustível ali, uma gasolina aditivada, o bicho pisa, ele... né? Assim é quando nós nos humilhamos diante do Senhor. Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos reveste de força. E há um resultado acerca disso. Olha o verso 6 que diz: humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Note que tem uma promessa aqui. A seu tempo significa que vai chegar o tempo. Ele promete que vai te exaltar. Exaltar significa te honrar, te levantar. Vai chegar. Mas ele primeiro precisa se humilhar. Senhor, eu não sei, mas eu confio. Senhor, eu não posso, mas eu sei que o Senhor pode. E eu me coloco diante do Senhor. Amém? Eu me rendo diante do Senhor. Nós temos aqui, na verdade, uma promessa condicional. Porque ele diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Deus nunca exalta uma pessoa até que esta esteja preparada para isso. É preciso se exaltar. Ou melhor, é preciso se humilhar, se prostrar. Dizer para ele: Senhor, eu não posso, eu me quebranto diante do Senhor. Ah, queridos, nós somos fortalecidos quando isso acontece. Mas há uma segunda lição para nós, para a nossa ansiedade e preocupação. Está no verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Aqui, como não andeis ansiosos, é uma ordem de Jesus, este lançar também está no imperativo. Lancem, ele está falando, lancem. Não é um conselho amoroso do Senhor a nós, não é um desejo do Senhor, um pedido, é uma ordem. É uma ordem, amados irmãos, de lançarmos sobre o Senhor. E lançar sobre o Senhor é como eu e você podemos nos humilhar diante dele. Lançar sobre o Senhor é como nós podemos nos humilhar sobre as suas poderosas e potentes mãos, lançando toda a ansiedade sobre Deus. Por outro lado, quando nós não lançamos, nós continuamos ansiosos e preocupados. Quando você lança a sua ansiedade sobre Deus, você expressa a sua confiança na sua mão poderosa. Quando você lança, você está declarando ao Senhor: Senhor, eu confio em Ti. Reconhecendo de que Ele é o Senhor, que Ele é soberano sobre toda, não algumas partes da nossa vida, mas Ele é soberano sobre toda a vida. E é interessante que Pedro vai dizer, lançando algumas ansiedades, mas ele diz, lançando toda a vossa ansiedade, é reconhecendo que Ele é o Senhor e soberano, lançando com fé. É com a fé que nós combatemos a ansiedade. É com a fé. E lançar significa um ato concreto e deliberado da nossa parte. Um ato concreto e deliberado de confiança e de entrega ao Senhor. Quando eu digo esta palavra deliberado, significa um ato decidido da nossa parte. É um ato de intencionalidade da nossa parte.
É um ato determinado da nossa parte. Propositadamente, eu lanço sobre o Senhor as minhas ansiedades. Um homem chamado Bill Bright, esse homem foi um evangelista. Ele disse certa vez ele comentou certa vez acerca de 1 Pedro 5,7. Ele diz o seguinte: reconheci que em minha vida, ou sou eu que carrego os fardos, ou é o Senhor Jesus. Não podemos carregá-los juntos. E eu decidi lançar sobre ele. Louvado seja Deus. Ou somos nós, ou é Jesus que carrega. E ele diz que de uma forma deliberada, de uma forma proposital, ele lança sobre o Senhor. Amém? Meus irmãos, lançar sobre Deus não quer dizer que os problemas são retirados de nós. Devemos lembrar disso. Mas lançar sobre Deus significa que o peso é levado de sobre nós. Louvado seja Deus. Amém? Esses fardos que nós carregamos em nossas vidas. Pode não resolver, e muitas vezes pode resolver ou pode não resolver. Mas quando nós lançamos sobre o Senhor, Ele tira de sobre nós o peso que nós carregamos. Alguém já disse uma vez com muita propriedade, muitas vezes procedemos como pessoas que usam o elevador, mas não colocam a pesada mala no chão. Preferimos segurar todo o peso enquanto estamos no elevador. Não é isso mesmo? Nós estamos dentro do elevador e estamos com aquela bala pesada. Não é mais simples você colocar no elevador? E muitas vezes nós temos alguém a quem pode carregar o peso da qual nós estamos carregando. E nós preferimos carregar este peso. Os problemas nem sempre são solucionados imediatamente, mas somos libertos da pressão dos problemas. Nós tratamos com ele com mais fé, com mais esperança, com mais ardor, porque nós confiamos de que o peso agora está sobre o Senhor. É entregar, meus irmãos, sobre as mãos soberanas e sábias do nosso Deus. Amém? E não só soberanas e sábias, é entregar sobre as mãos amorosas do nosso Deus. E eu quero dar um ênfase na questão de amorosa. As mãos do Senhor para ajudar no nosso peso, ela não é só soberana. Deus não só age mediante a sua soberania em relação às nossas ansiedades e preocupações. Deus não somente age mediante a sua sabedoria, mas principalmente Deus age em relação à nossa ansiedade mediante o seu amor por nós. Amém? É saber de que eu tenho alguém que me ama, Marília. É saber de que alguém que se compadece de mim. É saber de que alguém, o fato dele amar, ele se preocupa comigo. E ele quer que eu divida esse peso com ele. Que eu venha lançar sobre ele. Que eu venha entregar a ele aquilo que está como peso na minha vida. É confiar no Senhor para fazer aquilo que Ele prometeu. E o que Ele prometeu? Olha o que Ele prometeu lá em Mateus capítulo 6, que maravilha. E o que Ele prometeu, meus irmãos? Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante. Veja o que Deus prometeu para nós. Mateus capítulo 6, 25 em diante, Ele diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntem celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tende vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, inquietações, acrescentar um côvado à sua estatura?
E quanto ao vestuário, por que andais ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, querido, de que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que vos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Louvado seja Deus. O que você precisa? O que te deixa ansioso? O que tem te deixado preocupado? O nosso Pai Celestial sabe do que você precisa. E Ele vai cuidar de você. Amém? Caminhando para o final hoje à noite, meus irmãos, Deus nos convida a nos humilharmos. Deus nos convida a lançarmos sobre Ele as nossas ansiedades. Mas Ele faz isso por causa de quem Ele é e daquilo que Ele prometeu para nós. Louvado seja Deus. Felizmente, a palavra de Deus não vem como nós, como uma ordem dura. Não andeis ansiosos, humilhai-vos, lancem. Que nós olharmos para estas ordens do Senhor, somente para elas, logo, logo vai surgir na nossa mente algo como um Deus insensível. É um Deus duro, um Deus que me dá ordem. Ele sabe que não é fácil, não é isso? Ele sabe. E não somente insensível, é um Deus autoritário que diz: lancem, não andeis ansiosos. Mas algo que nós precisamos aprender sobre as promessas de Deus. As promessas de Deus, elas sempre são doces e sempre são poderosas. Tudo aquilo que Ele nos pede ou nos manda fazer, Ele também nos capacita para isso. Tudo aquilo que Ele nos pede para fazer, Ele garante a sua presença conosco. Ele não pede para fazermos algo para nós fazermos sozinhos, mas Ele pede para fazermos algo confiando e dependendo não no nosso poder, mas no poder dEle. Amém? Eu estou com vocês. Eu vou ajudar vocês a não andar ansiosos. Eu vou ajudar vocês a não se preocupar. Eu vou ajudar vocês a lançar. Ele está conosco. Louvado seja Deus. E esse texto, para terminar, meus irmãos, de 1 Pedro, capítulo 5, nós encontramos promessas aqui para nós. E eu quero terminar com essas promessas. A primeira promessa que nós temos nesse texto é sobre as suas poderosas e potentes mãos. Não é isso que ele diz no versículo 6? Humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo vos exalte. É uma promessa. Nós temos as suas mãos, e as suas mãos são suficientes para lidar com qualquer circunstância que nos traz ansiedade e preocupação. As suas mãos são tão potentes e poderosas que ela pode lidar com aquilo que me deixa ansioso. Sabe qual é o segredo das mãos do Senhor? É que elas estão sempre estendidas para nós. Louvado seja Deus. Sabe o que é a grandiosidade das mãos do Senhor? Elas não somente estão sempre estendidas, mas elas estão sempre prontas para nós. Amém? Aquilo que eu me preocupo, aquilo que me deixa ansioso, Ele diz: as minhas mãos estão aí, rapaz. Segura nela. E elas são potentes, e elas são poderosas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas nesse texto também nós temos a promessa não só das mãos do Senhor. Nesse texto também nós temos as promessas do cuidado do Senhor. Ele diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você prestou atenção no que a palavra de Deus disse aqui, meus irmãos? Vocês prestaram atenção? Você prestou atenção como Deus se importa conosco aqui? De que Deus vai cuidar de nós, não porque eu estou lançando
a ansiedade sobre ele. É o contrário. O cuidado dele precede, vai à frente das nossas ações, de lançar sobre ele. Porque ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Não significa pelo fato de eu lançar que ele vai cuidar. O texto bíblico está dizendo de que ele já tem cuidado de você, minha filha. Ele já tem demonstrado o seu cuidado para conosco. Ele já tem estado presente nas nossas vidas. O fato de eu lançar é o fato de eu experimentar com mais potencialidade esse cuidado dele sobre mim. Não significa que ele se importa comigo pelo fato de eu lançar. Significa que ele já se importa comigo antes de eu lançar sobre ele. Isso é glorioso, isso é maravilhoso. Mas há uma outra promessa, versículo 9, a qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Olha o que ele está nos informando aqui. Ele está nos informando, ele está nos lembrando que nós não estamos sozinhos nas nossas aflições. Pedro está dizendo para aqueles irmãos que há crentes espalhados no mundo todo que está passando pelas mesmas aflições que ele está passando. Então lembre-se disso quando você ficar ansioso, preocupado, pensando que é só você. Pedro está dizendo que se cumpre as mesmas aflições com os irmãos que estão no mundo. Há pessoas, você não está sozinho. Há pessoas espalhadas no mundo todo passando por lutas e aflições igualmente a você. E detalhe, assim como Deus promete cuidar de você, Ele está cuidando deles também. Ele cuida de todos nós. Louvado seja Deus. Versículo 10, nós temos uma outra promessa. Ele diz, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou. Meus irmãos, esse texto nos dá a convicção e a certeza de que Ele é o Deus de toda graça. Lembra que Ele diz, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Ele diz toda, porque Ele também é o Deus de toda graça. E Ele está dizendo que em Cristo Jesus Ele nos chamou. E quando Ele nos chama para ser dEle. Louvado seja Deus. Ele nos chama para pertencer a Ele. Ele nos chamou em Cristo Jesus. Ele nos tirou do lugar que nós estávamos e nos chamou em Cristo. Nós somos dEle. Ele mostra o seu favor àqueles que se achegam a Ele. Louvado seja Deus. Sua vida está nas mãos de Deus, meus irmãos. Ele é o Deus de toda graça. E o fato dele ser o Deus de toda graça significa que Ele nos garante a sua bondosa e generosa graça e amor para conosco. O seu amor incondicional para conosco. Mas há uma outra promessa aqui. Versículo 10 ainda. Veja o que ele diz. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou, a sua eterna glória. Louvado seja o Senhor. Deus em Cristo Jesus não só nos chamou, mas Ele nos garante a sua eterna glória. Sabe o que isso significa, meus irmãos? Qualquer pressão que nós venhamos passar aqui nos dias atuais, Deus graciosamente nos garante uma herança gloriosa nos céus. Ele nos garante isso. Deus nos escolheu pela sua graça e nos destinou para a sua eterna glória. Deus nos dá graça e glória. Graça é a raiz. A glória é o fruto dessa graça. A graça é a origem. A glória é o fim de todos nós. E tudo que começa com graça vai terminar em glória. Se você começou com a graça, o seu destino é a glória final.
E se Ele cuidar de você aqui, significa que Ele vai continuar cuidando para toda a eternidade. Louvado seja o Senhor. Mas ainda há uma outra promessa aqui. Veja como nós somos cheios de promessas da parte do Senhor, para que nós não venhamos viver ansiosos e preocupados. Ainda no versículo 10 ele diz: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou, a sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, agora vem a promessa, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça, meus irmãos. Esse Deus, Ele nos promete, e interessante que Pedro diz, Ele mesmo faz isso. O próprio Deus faz isso. Primeiramente, Ele diz que Ele nos aperfeiçoará. Aperfeiçoar significa reparar as brechas. Ele provê aquilo que está faltando em nós, ou aquilo que está faltando em nossas vidas. Ele é aquele que nos aperfeiçoa. Mas Ele mesmo vos firmará. Significa que Ele vai fixar os nossos pés com firmeza nele e vai aumentar o nosso vigor diante das provações e das lutas que nós passamos. Mas Ele diz, Ele mesmo vos fortificará. Ele vai nos encher de força. Ele vai nos encher de força para lidarmos com toda e qualquer circunstância. A força não vem de nós, a força vem dele. Mas o texto bíblico também diz que Ele nos fundamentará. Significa que Ele vai dar para nós e tem dado um alicerce sólido. Nossos pés estão firmados na rocha, meus irmãos. Nós estamos em Cristo Jesus. O alicerce da nossa vida é a fé em Cristo Jesus. E Ele nos fortalece, Ele nos aperfeiçoa, nos firma, nos fortifica e fundamenta as nossas vidas para a sua glória. E há uma última promessa, versículo 11. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Esse Deus que promete cuidar de nós, esse Deus que cuida de nós, Ele é soberano e Ele vai reinar para todo sempre. O problema que nós passamos, meus irmãos, e nos preocupamos, eles são de pouca duração. Mas o Senhor, nosso Deus, o seu domínio é eterno e não terá fim. Interessante que a palavra de Deus diz que a Ele seja a glória e poderio, ou seja, todo domínio está nas tuas mãos, em suas mãos, de todas as coisas, inclusive a nossa vida. Eu não tenho que temer, a minha vida pertence ao Senhor. Temos muito que preocupar, temos muito em que nos preocupar, claro que temos, mas também nós temos muitas promessas que nós devemos confiar. Nós temos um Deus que nos abastece com as suas promessas. E duas palavras nós encontramos aqui que são fundamentais para nós. A primeira dela é confiar. E a segunda é entregar. Eu não sei o que você tem carregado no seu coração, mas o que a palavra de Deus traz ao seu coração hoje à noite é que você precisa se humilhar. Se humilhar significa confiar no Senhor e se prostrar diante dele. E a segunda palavra significa entregar. Lance sobre ele. Tire o peso das suas costas. Coloque sobre Cristo Jesus. Ele é poderoso para te ajudar, sustentar e te dar força para você continuar. Que Deus aplique a sua palavra no seu coração. Que ela possa ter servido para você lidar com sabedoria e com graça, com as preocupações que têm sondado o seu coração e a ansiedade que tem tirado a sua liberdade. Que Deus nos abençoe. Baixe a sua cabeça, eu quero orar por você.